Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindas. Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu vou usar o bem-vindas e os homens sintam-se contemplados. Então, a gente vai iniciar o processo de acolhida com Beatriz Menezes, que vai cantar e recitar poesias para a gente, e depois teremos a abertura oficial pelo presidente da ESA, professor Alexandre, e pelo diretor do CESA, professor Franklin. E aí daremos continuidade à nossa programação. A música que me tocou para vir hoje foi uma música para conectar a gente com o nosso corpo. Ela é uma música de Dea Trancoso e ela diz assim: o corpo fala com o corpo e é um dizer que dá gosto. O corpo tem corpo de Deus, o corpo fora do corpo da gente. Um movimento latente da raiz mal vem da ação permanente para levitar no astral material transpotente. Transpiração corporal. O corpo abriga o corpo, agrupado flutua urgente, mostrando com a roupa do corpo de Deus, paisagens de dentro do corpo da gente. O bailado do corpo no palco do corpo e da gente, recebem chuvas de palmas, suspiros que foram beleza da alma, passado, futuro e presente. Espelho da alma ancestral, corpo celeste, miragem, brilhante estrela da terra e do céu, brilha dos sonhos da gente dançando. Para levitar no astral, cometa incandescente, desviste celestial, mandala tremeluzente, brilha o corpo na entrega total, cheio de luz consciente. É isso. Que linda! Boa noite, gente. Boa noite a todas e a todos, né? Para o nosso 8 de março aqui, compartilhado com essas belezas. Simone, quer fazer as honras? Hoje. Então, eu gostaria de convidar, né, pelo adiantado da hora, eu gostaria de convidar o professor Alexandre e, na sequência, o professor Franklin para fazerem esse momento de boas-vindas com a fala institucional, e aí você pode dar continuidade ao processo. Perfeito. Professor Alexandre.
Alexandre, teu microfone está desligado. Foi porque eu desliguei para ouvir esse som maravilhoso de Beatriz. Boa noite a todas. Eu gostaria de, nesse dia especial, no Dia Internacional em que se comemora o Dia da Mulher, em nome de todos que fazem a Escola de Biodança Aldeia dos Camarás, né? Saudar a todos que se fazem presente a esse momento, dizer a felicidade que a ESA tem de estar acolhendo esses momentos, e é de grande valia essa oportunidade e a felicidade. Eu estou muito feliz aqui em ver muitos alunos do curso de pedagogia, como também professores. Saudar Beatriz aí pela acolhida, muito elegante da sua parte. Eu vi Giliane aí, nossa, fazendo a mesa, e aí Giliane brilhando com esse momento da acolhida. Tá? Dar o meu boa noite à doutora Lorena, que se faz presente, a doutora Maria Clara, que também está vivenciando esse momento conosco, e a professora Marina, né, que se fazem presente a esse momento com o tema A Dança da Vida, não é isso? Mulheres Unidas pela Educação Biocêntrica. Eu vi a professora Lorena logo no início falando a preposição da atividade, né, que seria tentar dividir grupos. E aí, professora doutora Lorena, a nossa preocupação, a preocupação de Simone de trazer esse momento no YouTube, é que a gente poderia alcançar, como eu estou vendo aqui, já estamos em 90 pessoas participando diretamente, alcançar um número superior aos 100, e a gente queria oportunizar não só aos alunos, aos docentes da ESA, mas também os convidados, as pessoas que se interessarem pelo tema de estarem participando junto conosco nesse momento. Eu peço desculpas aí nessa essa falha do YouTube que está, mas também não deixo de agradecer a Marcelo, né, o nosso TI, que está aí dando suporte e que sempre deu apoio à ESA de forma ímpar, sem nunca nos questionar, só diz que dá para resolver. E eu espero que ele resolva. Caso não consigamos estar lá no YouTube, Simone, mas nós vamos estar gravando, e aí a gente repassa isso mais na frente. Também dar o meu boa noite ao professor Franklin, o diretor do SES. Eu deixei por último, Franklin, porque hoje é o Dia da Mulher, viu? Me desculpe aí, mas hoje a nossa Problema não, homenagem, tá certo mesmo. a nossa homenagem especial vem para as mulheres. E o meu boa noite a todos os professores. Eu vi aí o professor Davidson, eu vi outros professores também que estão frequentando esse momento, um momento importante. Hoje, pela manhã, nós recebemos aqui na ESA, Simone, e demais participantes, nós recebemos a Secretaria de Cultura, que esteve hoje aqui também, trazendo o seu momento cultural, né, em louvor ao Dia das Mulheres também. Acho que foi bem importante. O corpo administrativo da ESA estava presente, as mulheres estavam presentes, e acho que foi bastante proveitoso também. Enfim, a gente só tem o que comemorar no dia de hoje, né? Pela manhã tivemos a oportunidade dessa parceria da Secretaria de Cultura, viu, Simone? É uma secretaria que está à disposição da gente, bem parceira, é uma proposta do novo momento político, que essas secretarias estejam interagindo com as outras. E a ESA, sempre digo a eles, a ESA está aqui para acolher tudo e a todos, né? O que for de bom, a gente tem que estar expandindo e trazendo para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos docentes, para a nossa casa, hein? Tá? Então, eu queria agradecer a todos por esse momento e, mais uma vez, deixar os meus parabéns para todas as mulheres nesse dia de hoje. Obrigado pela oportunidade, Simone. A gente é que agradece, Alexandre, pelo apoio, né, que
você tem dado, o Marcelo tem nos dado, e o professor Franklin também, né? E agora a gente vai ouvir o professor Franklin, diretor do César. Bom, pessoal, boa noite. Em mais do que especial, né? A todas as mulheres. Alexandre deixou bem claro aí, hoje o dia especial são de todas vocês. Hoje pela manhã, eu assim que liguei a televisão, a gente vê lá os primeiros repórteres do dia, né? E as notícias tristes, e eu fiquei cá pensando, né? Por que será que os repórteres têm que obrigatoriamente lembrar, né? Um dia tão especial como esse Dia da Mulher, com dados tão negativos como, por exemplo, os dados dos chamados feminicídios, né? Eu vi lá que o ano passado nós tínhamos aí quase 27% de aumento dos casos em Pernambuco, 90% dos casos feitos pelos companheiros. Mas, ao mesmo tempo, aquilo lá me fez uma grande reflexão, né? Quanto nós temos ainda que mudar na nossa sociedade. Quanto ainda nós temos que discutir sobre tudo quanto é importante. E hoje de tarde até brincávamos, né, Simone? Nós temos que continuar sonhando na sociedade que nós queremos, continuar trabalhando para que ela possa realmente acontecer. Não é fácil, é muito difícil. E eu lembrei hoje também, Giliane, de um colega meu do doutorado que ele dizia, olha, as mulheres realmente são fantásticas no mundo. Metade são mulheres e a outra metade são frutos dela. Então é uma grande verdade a importância da mulher. Eu tenho uma história, Giliane sabe muito bem disso, porque nós tínhamos uma relação familiar, tinha uma história profunda com a figura da minha mãe, né? Que estava presente na educação, perdi meu pai em tenra idade, e a figura de minha mãe, daquela mulher, foi fortíssima na minha vida. Posteriormente, o da minha esposa, que me completa nas dificuldades, digamos assim, nos obstáculos que nós encontramos no dia a dia, que como esposa tem sido sempre companheira e também mãe. É uma grande mulher na minha vida e é uma grande mulher na vida do Miguel, também, do meu filho. E Giliane, eu queria, Simone, você me permitisse, porque eu sempre digo, Simone me faz muito raiva, pessoal, muita raiva mesmo, mas eu gosto dela demais. Mesmo assim, ela fazendo raiva, sabe? Mas eu queria, na pessoa de Giliane, porque eu conheço ela, não vou dizer que desde pequenininha, mas bem jovem, porque essa relação familiar fez com que nós pudéssemos acompanhar esse crescimento dela, como mulher e como profissional. Eu fico muito feliz quando eu encontro a mãe dela aí na faculdade e vejo toda a luta daquela mulher para formar essa outra mulher. E isso é muito importante. Então, as professoras que estão hoje conosco, o nosso agradecimento, a professora Lorena, que irá fazer a palestra, me permitam me desculpar, esqueci o nome da outra professora, mas da Bia também, que trouxe essa música aí para nos abrilhantar, dizer que a nossa instituição está sempre de braços abertos. Nós estamos aqui para discutir a sociedade que a gente quer, e essa discussão dessa sociedade, ela não pode passar de forma nenhuma sem o papel importante da mulher. Forte, firme e constante para que a gente possa fazer uma sociedade melhor. Obrigado aos professores, como a Alexandre fez, eu também vou fazer, hoje a gente fica por último, primeiro são todas as mulheres. Agradecer ao professor Alexandre sempre aí, junto com o corpo pedagógico da instituição, os nossos discentes, a Marcelo, que é uma pessoa realmente, Alexandre, você falou uma coisa muito verdadeira, Marcelo nosso agradecimento a Marcelo, Simone, que ele é uma pessoa sempre presente, está sempre disponível, nunca recebi todo esse tempo de trabalho um não de Marcelo, no máximo, até daqui a pouco eu conserto, eu resolvo, vai funcionar. Então, Marcelo, muito obrigado a você, mais uma vez a todas as mulheres, a felicidade deste dia, que com certeza é um dos dias mais importantes da humanidade. Nós sabemos que todos os dias é Dia da Mulher, mas já que comemoramos hoje, colocamos ele como um dos dias mais importantes da sociedade mundial, daquilo que a gente pode fazer por uma sociedade melhor. Parabéns a todas as mulheres e vamos juntos. Meu obrigado por estar aqui. Obrigada também, Franklin. Simone? Giliane pode assumir. Ótimo. Então, eu quero começar agradecendo, né, as palavras de Franklin, essa lembrança de minha mãe pela
caminhando pela ESA, né? E realmente grandes lutas para me formar, né? Para cuidar da mulher que hoje eu sou. Também agradeço a Alexandre, agradeço a todas e a todos que estão presentes aqui, os alunos da FIC, né, junto com o professor Davidson, alunos do curso de Pedagogia, do curso de História, do curso de Psicologia, todos aqui, que alegria, né, a gente se juntar hoje, no 8 de março, para debater algumas questões, né, questões relacionadas aos nossos modelos de cuidado em saúde, com a biodança atrelada a essas práticas integrativas, né, modelos de discussão dentro da educação, estratégias, né, de educação com a educação biocêntrica, a gente vai ver. Então, hoje eu abro a nossa roda de debate, né, a roda de debate com o tema A Dança da Vida, Mulheres Unidas pela Educação Biocêntrica. E para iniciar esse debate, eu gostaria de propor um exercício, né, orientado pela Gerda Lerner, quando ela diz assim, ela diz que a história das mulheres é o principal instrumento para a emancipação das mulheres. Então, eu queria propor um exercício de dar um salve, né, a todas aquelas mulheres, né, que há tanto tempo têm segurado suas ferramentas, né, de combate ao patriarcado. Nesse exercício, eu gostaria de dar um salve, começar dando um salve a Simone, que está aqui, né, coordenando o curso de pedagogia. Junto ao salve a Simone Salvador, eu quero dar um salve a outras grandes referências, como a Carolina de Jesus, a Clementina de Jesus, um salve a Djamila Ribeiro, um salve a Dandara, um salve a Angela Davis, um salve a Sueli Carneiro, a Sônia Guajajara, né, a Rita Lee, a Lélia Gonzalez, a Conceição Evaristo, a Chiquinha Gonzaga, a Dona Ivone Lara, a Vanete Almeida, a Audre Lorde, a Marielle, a todas as mães, e especialmente eu dou um salve hoje à minha mãe, Dona Edileuza, né? Dá um salve a todas as nossas avós, as nossas bisavós, que contribuem diretamente para a formação da nossa sociedade, para a formação das mulheres que nós podemos ser hoje, né? Para as mulheres que nós podemos educar para ocupar esse espaço social futuramente, né? Nesse exercício, eu quero propor, né, a gente pensar um pouco sobre o que Bia Menezes ela traz para a gente, nessa potência poética. Bia está hoje aqui com a gente, e quando eu olho para a Bia, eu lembro muito do que a Audre Lorde diz. Ela vem dizer para a gente que poesia não é luxo, é uma necessidade vital, sabe? Nesse exercício, eu queria fazer uma leitura sobre algumas orientações da Audre Lorde. Ela vai dizendo assim: devemos encorajar constantemente umas às outras a nos aventurar nas ações hereges que nossos sonhos sugerem e que são desmerecidas por tantos. Na linha de frente da nossa passagem à mudança, existe apenas a poesia, para aludir à possibilidade tornada real. Nossos poemas articulam as implicações de nós mesmas, aquilo que sentimos internamente e ousamos trazer à realidade. Então, eu queria hoje iniciar esse debate chamando a Bia Menezes, né? A Bia é uma artista independente, arte educadora, estudante de pedagogia do primeiro período e que traz a potência dela para a gente hoje. Chega, Bia. Gratidão, Gi. Boa noite. E um salve a todas as que vieram antes de nós. E a poesia que eu vou trazer, ela me veio hoje, e aí eu disse: estamos vivas, e que isso nos faça levantar e continuar a ecoar as nossas vozes. Estamos vivas graças aos gritos das antigas, aos desvios de padrões, às dores sentidas em silêncio enquanto se criava força, a fuga pelas janelas, a persistência nos escritos enclausurados, a luta constante, a fogueira, a intuição, a leitura escondida de livros sigilosos, os segredos da terra,
as forças das raízes. Estamos vivas e que possamos ser rio fluente de acordo com a nossa essência, que saibamos dizer não ao que vier como represa, dizer não ao contrafluxo, dizer não ao que prende, ao que sufoca, ao que ofusca. Que o nosso grito seja firme por todas. Estamos vivas, que tenhamos espaço para sermos translúcidas em nossas verdades, firmes em nossos passos, diretora dos nossos caminhos, a voz das nossas escolhas. Mulher, guia tua passagem, segue o que te vibra e o movimento te impulsiona. Estamos vivas, em ciranda, de mãos dadas, que aprendamos e ensinemos umas às outras a liberdade, a luta, a ocupação, o desatar de nós e a consonância das cordas vocais ao ressoar em lugar de fala. Somos vozes de uma pela outra. Seguiremos na dança até que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. E seguiremos na luta até que todas sejamos livres. Gratidão. Ah, seguimos! Que lindo! Eita, certo! Que ciranda linda! Então, né? Eu sou porque nós somos. Nessa ciranda, eu quero puxar, né? Agora chamar a Clara, Maria Clara Cruz Moraes, filha da nossa terra, né? Formada em Direito pela Unicap, técnica em Agroecologia pelo CERTA, facilitando em biodança na Escola de Biodança Aldeia dos Camarais. Oi, Clara, boa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Que alegria estar aqui hoje com vocês, aproveitando aqui como dá para poder conectar. Se o áudio começar a falhar, me avisa, Gigi, que eu tive que vir para o carro para poder conseguir. Certo, a Clara está na Chapada Diamantina, gente, hoje, conectando do meio do mato com a gente. Vai ser massa. Clara, bem-vinda, querida, boa noite. Para a gente se organizar, você tem mais ou menos meia hora. Te dou indicações aqui, tá? Vamos lá. Então, eu fui convidada para que a gente pudesse falar um pouco sobre a biodança, né? E aí vou abordar um pouquinho do o que é esse sistema, e as próximas que virão vão poder explanar melhor para que todo mundo consiga entender bem. Eu estou na formação, né, como a Gigi falou, na Escola de Biodança Aldeia dos Camarais. Lorena está aqui hoje, ela é a diretora da escola. E desde que a biodança entrou na minha vida, muitas transformações, né? Muitas coisas boas vieram com isso. E aí, pensando no que a gente poderia falar hoje sobre o que é esse sistema, eu me lembrei de Maria Lúcia Pessoa Santos, que é uma facilitadora muito maravilhosa também lá de Minas. E ela fala, né, que a biodança é a expressão máxima da vida na sua plenitude e alegria. E aí, assim, né, o que é que isso quer dizer? Porque a biodança, ela é capaz de promover a reconexão com os instintos, as emoções e os sentimentos, tudo isso integrado à ação. E em muitos momentos, né, nessas vivências que a biodança acontece, pode também desencadear nessa ampliação da consciência. Então, assim, a biodança prioriza, né, é importante que aconteça em grupo. A gente não faz biodança sozinha, a gente, para poder vivenciar a biodança, tem que estar em grupo. E a biodança valoriza os encontros, para que nessas condições especiais, né, nesses encontros, sejam acessados com harmonia o campo do afeto, a segurança, a nutrição. Então, é dentro desse encontro que a biodança se faz, né? Muitas vezes eu escuto assim, então biodança é terapia? Não, biodança não é terapia. A biodança é uma reeducação afetiva, onde esse encontro desempenha a função de fornecer alimentos para curar as enfermidades que porventura existam, por exemplo, assim, na
na civilização mesmo, né? Então, é uma reeducação afetiva, é uma forma de viver em harmonia, né? A partir dessa vivência que a gente vai acessando a cada vez que se encontra em grupos. E aí costuma-se dizer, né, que reeduca-se a pessoa para evitar-se o paciente, ou ainda trata-se o paciente para recuperar a pessoa em sua plenitude. Então é isso, assim, a biodança, ela foca nas potencialidades de cada ser, né, provocando um efeito transformador em todos os aspectos da vida, físico, mental, comportamental, né, para que haja realmente uma expressão plena da identidade. Então, a biodança, né, dentro desses encontros, quando a gente vivencia, também vai obedecendo níveis, né, a gente entra, vai vivenciando uma iniciação. A partir do momento em que esse grupo se firma, a gente pode ir aprofundando essas vivências. E até que haja a radicalização da vivência, que aí já está para outro capítulo. Mas é realmente através do encontro, e nesses encontros que as vivências vão acontecendo e que a gente vai vendo essas transformações, esses acessares dos nossos instintos, né, esses resgates, que muitas vezes acabam sendo esquecidos ou negligenciados, né? E aí a biodança, né, ele favorece o diálogo, a comunicação, o encontro, né, uma conscientização de valor pessoal mesmo, das virtudes. E a biodança, surgiu nos anos 60, né, através do recebimento, posso dizer assim, do Rolando Toro, que é um chileno que desenvolveu esse sistema, né. Na época ele ainda chamava de psicodança. E aí, depois ele começou a entender que a biodança era realmente biodança, né? Onde há vida, assim pode haver a biodança. E como ele mesmo coloca, né? A biodança é um sistema de integração e desenvolvimento humano, uma renovação orgânica, uma reeducação afetiva e reaprendizagem das funções originárias da vida. Então, a sua metodologia consiste em induzir vivências através da dança, da música, em alguns momentos o canto, né? Exercícios de comunicação e encontro em grupo, para que os exercícios eles são sistematizados em funções de um modelo teórico e operacional. E aí, a partir daí, tem prescrições específicas para cada vivência que vai acontecer, né? Então, assim, a biodança também ela se fundamenta no princípio biocêntrico. E quando a gente pensa o que é esse princípio biocêntrico, é realmente um estilo de vida pautado na preservação, na nutrição, na expansão da vida do planeta, do universo todo, né? Então, dentro de uma vivência em biodança, a gente consegue olhar para si, olhar para o outro e olhar para a totalidade, né? E a partir dessa integração consigo, com o outro e com a totalidade, a gente vai realmente potencializando, né, esses ecofatores que existem, que temos, que somos possuidores, né? E é por isso que realmente não é uma terapia, é uma reeducação, né? Como ele coloca, afetiva, nesse sentido. E aí, para que haja a biodança, para que a biodança consiga acontecer, é necessário que estejamos em grupo, né? E aí vem esses desafios em tempos de pandemia, como vivenciar a biodança, um momento onde a gente não pode aglomerar, né? E está sendo muito bonito de ver também como os didatas, né? As didatas estão conseguindo ter esse jogo de cintura para fazer com que a gente consiga ancorar essa mesma frequência que possivelmente esteja ancorando, né? Vivenciando no presencial. E aí as possibilidades vão sendo vencidas, né? A biodança também está em transformação, a gente consegue acessar tudo isso, porque para a biodança acontecer, precisa acontecer em cima de 3 pilares, né? Que são a música, a consigna, que são os movimentos passados, e a vivência em si. Então, normalmente a gente, no pessoalmente, né, vivenciando tudo isso, a gente consegue
entrar em vivência com muito mais facilidade. E nesses momentos onde a gente não está podendo realmente dar esse mergulho presencial, descobrir essas possibilidades no seu núcleo familiar, né, na sua casa, estando conectado com outras pessoas que estão ali também dispostas a viver esse momento, são transformações muito favoráveis, né, que vêm também a limpar nossa mente dentro dessa turbulência que a gente vem vivendo e ressignificando tudo isso. A biodança também, para acontecer, ela normalmente obedece curvas, né? Falando assim no início, para quem está entendendo a primeira vez, pode ficar um pouco confusa. Mas a gente tem, né, um início, um meio e um fim, para que todo mundo consiga vivenciar os exercícios que vão sendo propostos, eles são dados, né, obedecendo essa curva. E que estão dentro de linhas de vivências, que muitas vezes podem interagir, dialogar uma com a outra, ou uma linha só ser puxada uma vivência inteira. E essas linhas são a vitalidade, a afetividade, a criatividade, a sexualidade e a transcendência. Então, tudo isso é acessado dentro de uma vivência, né? Dentro de uma sessão, podemos dizer assim, ou aula, porque tem esse momento também, né? Onde a gente está vivenciando como aula de biodança, e todas essas linhas estarem interligadas e poder serem acessadas, potencializando nossos ecofatores, como eu falei, né? E aí, com isso, eu passo minha fala. Eu sugiro também que a gente vá anotando qualquer dúvida que tenha, para que no final, né, depois das falas que vierem, elas puderem ser esclarecidas, evidenciadas. E é isso, falei com amor, gratidão por essa partilha aqui nesse momento, no dia de A gente hoje. que agradece, Clara. Obrigada, amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, sim. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer no final, certo? É isso, vamos anotando e quando for no desencadear mais tarde, aí a gente vai trazendo isso, Lorena, tudo mais. Beleza, ótimo. Então, puxando a ciranda, né, eu queria chamar a Lorena agora. Lorena França de Oliveira, né, fisioterapeuta desde 1983 pela UFPE, didata de biodança, formada no Chile pelo criador da biodança, o professor Rolando Toro, é diretora da Escola de Biodança na Aldeia dos Camarás, né, já estou, inclusive, doida para conhecer a Escola de Biodança, curiosíssima. Bem-vinda, Lorena. Boa noite, querida. Muito obrigada. Quero agradecer o convite de vocês, né, dessa partilha, e para nós que fazemos parte desse sistema biodança, é sempre uma alegria a gente poder compartilhar de algo que a gente considera uma coisa tão importante para a melhora da qualidade de vida das pessoas, das relações interpessoais. E no caso aqui que a gente vai falar sobre a biodança no aspecto da educação, como a gente oferecer dentro desse sistema um sistema de educação, né, como a educação biocêntrica, que possa favorecer a vida, né, que possa melhorar as relações das pessoas, que possa estimular os potenciais, não só das crianças, mas de todos aqueles que estão abertos ao crescimento, a aprender, a se desenvolver, né? Porque nós, enquanto temos vida, nós estamos aprendendo, né? A vida é cognição, é aprendizagem. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês que estão aqui assistindo. Quero dar boa noite a todos que estão assistindo aí pelo YouTube também. Apresentar um pouco do que consiste ser a educação biocêntrica, né? Clara trouxe aí conceitos da biodança. A biodança é um sistema que está presente dentro do processo da educação biocêntrica, e aí eu gostaria de fazer uma apresentação de alguns slides para
que visualizando fique melhor, né? As pessoas terem uma compreensão disso, e quem quiser também pode fazer anotações, né? Tá bom? Então, eu clico aqui em apresentar, não é isso? Isso, apresentar agora a tela inteira. A tela inteira, ok. E aí, como é que eu faço para compartilhar o meu documento? Aí é só clicar em cima aí dessa tela, você clica em cima, aí vai ficar disponível o nome compartilhar e pronto. Já vai começar a compartilhar. É porque eu tô vendo só vocês aqui. Pronto, pode clicar nessa janelinha que abre aí. Em compartilhar? Isso. Isso, já está compartilhando. Ah, Isso. Só que agora, Lorena, você tem que ir para os seus slides e não vai nos ver mais. O Meet, ele tem esse lado meio ruim, sabe? Mas aí, o que for acontecendo aqui, eu te dou orientação, certo? As perguntas eu vou anotando aqui também, no final a gente debate. certo. E como é que eu vou para o meu slide daqui? Eu não sei. Aí, pronto, é só você clicar aqui embaixo na sua barra para encontrar os seus slides. Clique aqui nessa setinha, eu acho que vai ficar disponível os seus slides. Imagine que você está fechando aqui a sala e está indo para o seu slide. Aí você chega lá. Não precisa parar a apresentação. Não estou sabendo, não. Deixa eu... Diga qual é o ícone aqui embaixo. Eu estou com uma barrinha aqui de levantar a mão. Já abriu a janela toda, tá ótimo. Minimiza aqui ao lado sua janela. É provável que abra sua área de trabalho. Isso, chegou lá. Pronto, chegou? Pronto, perfeito. A gente tá vendo tudo. Ótimo, Se ótimo. você Então, Isso, mas se você quiser clicar aqui em ocultar, vai ser até melhor. Pronto. Porque Pronto? aí isso sai essa barrazinha. Pode seguir. Estamos atentos. Então, gente, nós vamos iniciar essa conversa falando como começou, né, a chegar essas inspirações sobre a educação biocêntrica para Rolando Touro, né? Na verdade, a educação biocêntrica já fazia meio que parte da forma de trabalho, de lidar com o processo educativo de Rolando. Em 1952, né, ele tinha 28 anos de idade, e aí ele ensinava numa escola rural, nesse lugar que está aí, em Los Andes, Cali Larga, e ele estava nas férias, né, escolares, e estava, assim, refletindo sobre assim, coisas que ele estava intuindo, e ele escreve uma carta para a esposa dele, que se chamava Pilar, e ele fala: minha adorada Pilacita, por momentos saí pelo pátio a procurar-te, a pensar em ti. Aqui a escola está muito vazia. Na próxima segunda-feira chegarão as crianças. Tive a ideia de uma ciência rítmica que ordene musicalmente os movimentos naturais do corpo, sobretudo aos atos, de modo que, sobre formas nobres e espirituais, distribua o tempo, a intensidade e a força. Algo assim como provocar a musicalidade do ser. Então, aí a gente já vê que ele começa a intuir a biodança, a própria biodança, que utiliza música, movimento, né, para o desenvolvimento do ser, e também ele vai introduzindo esse elemento no processo educativo dele, que ele já fazia com as crianças. Então, Rolando, nessa época, ele costumava pegar as crianças e levar, como vocês estão vendo, para o mar, para aí ele fazer todo o estudo e fazer o processo educativo dele nas várias ciências, né? Biologia, na matemática, enfim, na literatura, enfim, dentro do meio ambiente. Então, ele gostava de levar para o mar, ele levava as crianças para ver
o bezerro nascendo, né? Conta uma história que ele, de madrugada, estava a vaca dando cria, né? E aí ele acordou todos os alunos para ver. Ele costumava colocar os meninos e as meninas para desenhar, para pintar, né? Fazer imagens com aquilo que eles viam, né? E a partir dali extrair a aprendizagem, né? Então, era uma educação já bem, assim, naquela época, né, bem transgressora para os padrões da época. E, em 54, ele fez o primeiro Festival da Criança em Santiago, do Chile, né? E nesse festival durou o mês todo. Então, tinha teatro, tinha dança, tinha várias apresentações, tinha música, tinham conferências, e nesse programa, né, nesse festival, ele fez uma exposição de pinturas das crianças, as pinturas que eles faziam lá na escola, né? E aí teve algumas pessoas que visitaram, que faziam parte de outros países, né? Inclusive uma pessoa da Unesco, e convidou ele para levar essas artes das crianças para expor lá, né, na Europa. Então, ele sempre teve uma visão assim muito grande. Então, ele criou com isso o que hoje a gente chama de educação biocêntrica. Mas na época, Rolando ele propôs uma educação selvagem, que era justamente a conexão das crianças e das pessoas, né, pelos instintos, pelos sentidos, né, e desenvolver essa conexão com o natural, com a natureza. E a educação biocêntrica, ela vem, hoje em dia, né, contribuir com outras tendências educativas, no que diz respeito à introdução do aprendizado vivencial, né? Então, aprender através da vivência, integrando de forma saudável e afetiva aspectos físicos, orgânicos e existenciais. Então, é uma educação que engloba não só, né, a aprendizagem cognitiva, das disciplinas, mas que também trabalha as questões existenciais humanas, que também promove o bem-estar orgânico, né, com o objetivo de preparar a pessoa para a vida e a relação com o mundo, que inclui estabelecer uma conexão saudável com o essencial do outro, com o meio ambiente, com a natureza, o planeta e a totalidade. Então, nessa educação, a prioridade é o desenvolvimento da inteligência afetiva, do desenvolvimento da afetividade, expandindo a consciência ética. Então, como a educação biocêntrica, vocês estão vendo, ela propõe essa conexão com a vida, né? Bio de vida, né? E centro, colocar a vida no centro. Então, o princípio biocêntrico é o paradigma que norteia tanto o sistema biodança como a educação biocêntrica. Porque o paradigma biocêntrico, ele coloca a vida no centro e se contrasta e se opõe a esse paradigma antropocêntrico, onde o humano é o centro de tudo, das decisões, das ideias, das propostas, das construções, enfim. E a gente sabe que esse paradigma antropocêntrico, ele nos levou a entrar por veredas assim, né, por caminhos em que põe em risco a própria existência humana. Né? Tá, nesse momento, nosso planeta corre um risco, né, de esse aquecimento e haver mudanças grandes, né, e essas mudanças o próprio planeta procurando se harmonizar, se organizar, se equilibrar, né, diante de tantas coisas que o ser humano tem provocado nele. Então, o princípio biocêntrico, ele
ele prima por isso, ele tem como seu principal paradigma esse fundamento filosófico, que é o princípio biocêntrico, que é um estilo da gente sentir, pensar e agir, que toma como centro os sistemas viventes e a sua evolução, nos remetendo para a sacralidade da vida, criando condições para a sua nutrição, sua conservação e expansão, e para uma vivência de uma ética natural. Então, dessa forma, Rolando, ele propõe essa educação biocêntrica. Então, a educação biocêntrica, ela tem como finalidade que as pessoas possam entrar em contato com a própria identidade, fortalecendo essa identidade, cultivar a expressividade e a comunicação, desenvolver a sensibilidade sinestésica, ou seja, as sensações do corpo, sentir-se vivo, a percepção de si mesmo, desenvolver sua destreza motora, porque compreende que o nosso movimento está na nossa história de vida. Então, a partir do momento que você vai liberando seus movimentos, criando condições de você atuar em outras, de uma forma mais ampla na vida, com esses movimentos que você vai liberando, né? Porque há uma relação entre movimento e existência. Quando eu digo que o movimento está na nossa história de vida, há essa relação. O que eu vivo vem para o meu corpo, né? Fica registrado nesse meu corpo. E quando eu libero movimentos no meu corpo, minha existência, ela também ganha amplidão, né? Então, essa relação direta também. Aquisição de aprendizagem vivencial, que nessa aprendizagem vivencial, o organismo como um todo, ele aprende e ele se organiza dessa nova forma, né, de estar no mundo. Integração à natureza e desenvolvimento da consciência ecológica. Então, essa conexão com a totalidade que a biodança e a educação biocêntrica ela propõe, essa conexão com a natureza, essa conexão com os nossos instintos, que eles estão aí para nos manter vivos, né? A conexão com a vida como um todo, e utiliza o sistema biodança como esse instrumento metodológico, né? Então, o sistema biodança é um meio da gente atuar. Mas sempre foi assim o nome educação biocêntrica, e essa proposta aí, né? Porque no início, o Rolando, ele propunha uma educação selvagem. Mas ao longo da história, essa educadora aqui que vocês estão vendo, chamada Ruth Cavalcante, ela foi uma das pessoas que acolheu Rolando logo quando chegou aqui no Brasil e levou ele para o Ceará, onde fundou a primeira escola de biodança no mundo. Foi a Escola Nordestina de Biodança, onde o próprio Rolando, ele que ministrava a formação, né? E Ruth, nessa época, em conversas com Rolando, ela era uma educadora já muito atuante, ela fazia parte da pedagogia Paulo Freire, e ela atuava, né, nessa educação, e aí ela chegou para Rolando e disse, Rolando, que tal a gente, em vez de chamar educação selvagem, porque já existe, assim, uma resistência, né, para essa palavra selvagem, a biodança já era uma transgressão, assim, ao que imperava na época, em uma época, assim, de ditadura também, né, que a gente vivia em 64, por aqui, rolando, a ditadura foi até, né, os fins do ano 70, e aí, Ruth disse, que tal a gente colocar educação biocêntrica, já que a biodança trabalha com o princípio biocêntrico, e biocêntrico tem a ver com a vida e também essa conexão com essa parte selvagem que tem a ver com a natureza, né, mesmo, né? Aí ele achou boa a ideia, né, e enfim, e foi
daí, então, ficou se chamando educação biocêntrica, e a Ruth Cavalcante, ela desenvolveu, por ela ser uma educadora, ela desenvolveu essa educação biocêntrica mais voltada para o social e a atuação dos educadores mais no social, né? E essa educação biocêntrica, na proposta de Ruth Cavalcante, ela tem como bases teóricas a inteligência afetiva de Rolando Toro, né? A educação dialógica de Paulo Freire, e a teoria da complexidade de Edgar Morin, né? Então, a inteligência afetiva de Rolando Toro entraria justamente com o trabalho da biodança, né? E a de Paulo Freire entraria dentro da concepção que cada um de nós sabe das coisas, né? Cada um sabe um pouco, e nessa troca a gente vai aprendendo uns com os outros, e também a ideia de uma educação libertadora, porque ela propõe mudanças, né? Dentro dessa complexidade. Então, essa visão da complexidade do Edgar Morin, ela entra também propondo isso, né? Que a gente atuando dentro de uma complexidade e podendo promover as trocas de saberes, a gente pode não só resgatar esses nossos potenciais afetivos, criativos, sexuais, vitais, transcendentes, e utilizar esses potenciais humanos para atuar no mundo, né? Então, essa é a ideia e é o que tem acontecido muito em vários lugares, né? A educação biocêntrica que a Ruth Cavalcante leva, ela já se expandiu para o mundo todo. Se vocês tiverem interesse de saber mais, vocês podem procurar no YouTube, e também, atualmente mesmo, está havendo um festival lá na Meruoca, na Ecombio, que é uma escola comunitária no Ceará, onde ela atua dentro dessa concepção da educação biocêntrica. O festival está indo até o dia 15, vocês podem entrar lá, Projeto Cirandar, e ter acesso às palestras, às rodas, e saber mais como é que isso acontece dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro das organizações. Então, e a biodança trabalha essa afetividade, essa inteligência afetiva dentro desse processo de integração, de renovação orgânica e reaprendizagem desses potenciais que geram vida, né? Até a Clara já falou um pouco. A integração afetiva, que visa eliminar os conflitos existenciais e resgata a capacidade de pensar, sentir e agir de forma coerente e harmônica, com unidade, onde o ponto de partida é a afetividade, ok? Isso aqui eu vou passar. Aqui são as linhas de vivência, que são potenciais humanos que nós já trazemos geneticamente. A Clara falou que a vitalidade, a sexualidade, a afetividade, criatividade e transcendência. Então, o Rolando propõe exercícios que vão facilitar o desenvolvimento dessas 5 linhas de potenciais. Então, são exercícios e músicas dentro do sistema biodança. Então, aqui alguns acontecimentos, né, dentro da educação biocêntrica e biodança, as áreas que podem ser aplicadas. Então, aqui no SUS, né, nos PSFs, o Programa de Saúde da Família, aqui dentro de uma policlínica com profissionais de saúde, aqui com crianças e adolescentes. Esse primeiro slide numa creche, aí no meio e na ponta direita, dentro da escola,
Isso aqui, um trabalho de integração, restauração dos vínculos entre mães e filhos, essas crianças com histórias de negligência, de maus tratos pelas mães, e essas mães estavam, nesse momento, sendo atendidas pelo Conselho Tutelar, né, recebendo a assessoria do Conselho Tutelar, fazendo, né, os trabalhos lá, e essas crianças também ficavam, eles faziam biodança comigo, e tinha também acompanhamento de psicólogos, de educadores e assistentes sociais, e isso foi um trabalho que nós fizemos. As mães também faziam biodança separada em outro grupo, e nesse dia nós fizemos esse encontro para restaurar os vínculos dos filhos com as mães cuidando das crianças, mas depois a gente troca. No exercício da biodança a gente inverte, aí depois as crianças cuidaram de suas mães, né, nesse exercício específico. Mas, né, em escolas, com pré-adolescentes, crianças, aqui com os professores, trabalho de educação biocêntrica, então aqui trabalho através do SENAC, que foi feito, através do movimento Tortura Nunca Mais, nós fizemos ações dentro das escolas, tanto faziam biodança e educação biocêntrica, né? Porque a educação biocêntrica, ela favorece que se planeje ações efetivas para determinadas questões, determinadas temáticas, determinadas situações, né? Aqui com guardas especiais, né, foi feito um trabalho dentro do presídio Aníbal Bruno, e grande parte desses guardas aí, eles ficavam locados dentro de vários presídios e outras entidades governamentais, e aí nós fizemos um trabalho de capacitação e utilizamos educação biocêntrica, biodança com eles. Foram 500 guardas, fizemos 2 momentos, tinha que separar em 2 grupos. Isso aqui foi há uns anos agora, pouco tempo, nós fizemos um trabalho lá no Hospital Getúlio Vargas, em comemoração ao aniversário do hospital. Então, aí toda a equipe de saúde presente. Aqui, em trabalhos de educação biocêntrica, dentro de um parque, nós estávamos fazendo uma defesa desse parque, porque esse parque fica no quilômetro 10, lá da estrada de Aldeia, e ele estava para ser, a finalidade dele ser alterada, iam querer colocar aí uns postos, umas coisas assim, e ia acabar com esse parque. Esse parque é um parque pedagógico, a finalidade dele é ser um parque pedagógico, e nós fizemos uma mobilização aí, junto com um grupo também de lá, da comunidade, que era um grupo de resistência, né? O parque resiste. E aí nós conseguimos barrar a mudança da proposta, né? Isso aí foi o início da mobilização, a mobilização aumentou e conseguimos barrar de fato, e hoje o parque retornou à sua finalidade original. Isso aqui foi um fórum que houve de educação integral lá ali no Centro de Convenções aqui de Recife, e aí tinham muitos educadores dos vários lugares do país. Nós fizemos um trabalho com eles. Aqui, em empresas e organizações. Então, vejam como é amplo, né, a ação da educação biocêntrica e da biodança. Então, eu vou encerrando minha fala com essa fala de Rolando Toro, né, que ele diz que a formação do professor de biodança consiste essencialmente em descobrir uma missão, transmitir o estado de graça, mostrar novos caminhos para exercer o amor e despertar a consciência iluminada. Ok.
Que Então, lindo, Lorena! Que maravilha! A gente agradece um bocado. Tu pode voltar e encerrar a apresentação. Você vem aqui. pronto, Isso, perfeito. cheguei. Perfeito, que lindo. Tava comentando aqui com o pessoal no chat que eu já quero uma vivência presencial, um encontro presencial. Vamos fazer. Preciso, eu Vamos quero. fazer. Pronto. E aí, continuando nossa ciranda, né? Queria chamar agora a Marina Presbítero. Ela é pedagoga, professora das redes públicas de ensino de Recife e Olinda. Marina é poeta, facilitadora de data em biodança, tutora da Escola de Biodança Rolando Touro de Pernambuco. Oi, Marina. Você tá por aí? Olá, Giliane. Querida, Boa bem-vinda. noite, Boa noite. obrigada. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse dia assim tão importante, né, para nós mulheres. Apesar da biodança ter sido feita por um homem, né, criada por um homem, mas ela foi protagonizada por mulheres. Né? Lorena falou muito bem assim, de alguns exemplos, né? Atualmente a gente tem a Eliane Matuque, que foi a pessoa que sistematizou todas as apostilas de formação em biodança, os livros de Rolando Touro, né? A Ruth, né? Tem Lorena e Lucinha, né? Que são diretoras de escola de biodança aqui em Pernambuco. Então, a biodança, ela vem sendo protagonizada por mulheres. E acho que Maria Clara, né? Ela falou muito bem, assim, né? Dessa questão de que a biodança ela vai trazer o centro, né, a vida como centro. Então, para esse dia de 8 de março, né, eu desejo às mulheres e às mães, esposas e filhos dos homens que também estão aqui presentes, né, que cada vez mais nós mulheres possamos estar vivas, né. Mais cedo, né, o diretor, né, da faculdade, né, colocou essa questão, né, da vida das mulheres, a importância de estarmos vivas, né? E como tu trouxesse, Giliane, a Audre Lorde, né, a poesia é uma necessidade. Um dos nomes da biodança é que ela é a poética do encontro humano. Né? Então, um dos principais objetivos da biodança é que possamos poetizar os encontros, né? Trazer essa nossa capacidade de criar vínculos verdadeiros, né? Então, a gente combinou um pouquinho aqui, né? Eu ia tentar trazer um pouco mais desse contexto escolar, porque eu sou professora da rede pública de ensino, né? Eu trabalho tanto em Recife quanto em Olinda, já há uns anos, assim. E essa minha vivência dentro desse contexto escolar é de muito adoecimento. Né? Eu vi que você falou que alguns alunos que estão aqui presentes hoje da universidade não são somente de pedagogia, né? São de outros cursos também. E aí é interessante porque a biodança ela é interdisciplinar. Né? Apesar de eu ser pedagoga, né? O Rolando Touro era psicólogo de formação, mas a primeira formação dele foi no magistério, e como a Lorena falou, né? Ele teve, a princípio, foi ali a semente da biodança, foi dentro de um contexto escolar, e foi, de fato, revolucionário, assim, para a época, foi na década de 50, numa cidade campesina, né, num lugar próximo ali aos Alpes, no Chile, com crianças de interior, adolescentes, né, de interior, que ele começou a fazer esse processo de sensibilidade, né, a esse olhar na natureza. Né? Então, quando a gente traz o contexto de natureza dentro do ambiente escolar, é totalmente dissociado do eu. Foi uma das coisas que me encantou muito, né? A Maria está na formação da biodança. Quando eu participei da formação da biodança, os primeiros textos do Rolando que eu comecei a ler assim, ele ia falar sobre natureza, aí ele começava a falar dos nossos instintos, das nossas emoções, não sei o que, eu disse, meu Deus, que maravilhoso, ele tá falando de natureza e falando de mim, sabe, tipo, eu sou natureza, sabe, então essa compreensão de conjunto é que a gente precisa trazer para esse contexto educacional, e aí o contexto educacional a gente pode falar tanto da escola primária,
né, como também da universidade, porque é uma das coisas que eu sempre pensei, assim, né, a escola, ela tem um abismo que separa da universidade. Por que existe esse abismo? Né? O abismo em que sentido? As crianças, elas não são preparadas para entrar numa universidade, para serem seres pensantes, para pesquisar, para sentir prazer por estudar, por gostar de estudar. E é justamente nesse contexto que a gente traz o Rolando Touro e traz a biodança. Aí você pode perguntar, né? Poxa, o que é que tem a ver dançar com educação biocêntrica e tal? Aí ele chega a dizer assim, né? Ah, não, mas pode parecer utópico, né? Você achar que dançando eu vou mudar o mundo. Mas é muito interessante assim, a visão dele, porque ele acredita que a nossa vida é uma forma de dança. À medida em que a gente assume o compromisso de sermos nós mesmos, a gente passa a fazer parte dessa dança da vida. E aí o Ailton Krenak, né, que é um filósofo indígena, que é um maravilhoso, vale a pena pesquisar assim, sobre ele. Ele fala, né, que nós nos perdemos dessa grande dança cósmica. E o Rolando Touro, ele traz isso, assim, né, que nós somos parte de uma grande dança cósmica. Né? Nós não somos superiores à natureza, e foi justamente pensar assim que fez com que a gente destruísse grande parte do sistema e nos separasse dele, né? E aí, lá na década de 50, o Rolando ele para refletir, né, sobre o fracasso escolar. Vê só, na década de 50, a gente está em 2021, eu sou professora da rede pública e estou vendo as professoras tendo que dar aula no WhatsApp para os meninos dentro das comunidades, né, que é uma coisa assim terrível, né? Nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, e fora que muitas escolas estão numa condição, né, de extrema precariedade. Então, lá na década de 50, ele vendo lá o fracasso escolar e que havia assim, uma disparidade social. Ele resolve criar aquele festival da infância, né? Para quê, né? É preciso criar uma escola experimental onde as crianças elas sejam as protagonistas do contexto escolar. E isso é fantástico, porque ele conseguiu reunir cerca de 6.000 crianças nesse Festival da Criança, lá em Santiago, na Universidade do Chile. Imagina, cerca de 6.000 crianças produzindo arte, expondo a sua arte e criando conteúdos. Ele queria criar uma escola experimental para que as crianças elas pudessem dizer o que é que elas queriam aprender. Porque qual era a vontade, qual era o desejo dele, na verdade? É que as crianças elas gostassem de aprender. Aí eu queria que vocês fizessem um exercício agora, assim, tipo, para aí, na cadeirinha que vocês estão sentados, e pensem, como foi a minha infância? Como foi a minha infância? Como foi a minha relação com a escola? Como foi a minha relação com os demais alunos? Com o aprender? Eu lembro das coisas que eu aprendi, eu sentia vontade, prazer, sabe? Eu gostava. O que eu gostava de aprender, sabe? Essas perguntas, elas não são feitas na escola. O que eu gosto de aprender, né? E aí, o que acontece? Nisso tudo, ele entende que a vida ela precisa estar no centro, né? Que é essa história do princípio biocêntrico, que tá aí, que como é que é isso, né? A gente vive numa sociedade que é antropocêntrica, certo? O homem é que é o centro do universo, não é nem do planeta, é o centro do universo. Se o homem é o centro do universo, para que serve o resto, né? O que é o resto? O que é o restante, né? E aí o que acontece? Ele começa a trazer para dentro da escola essa necessidade que são os nossos instintos, os nossos potenciais inatos, né? A nossa liberdade de expressão, né? Que é a nossa criatividade. E com base nisso está a minha capacidade de criar a mim mesmo. E aí lá na infância, que acho que foi a Maria Clara, ela falou um pouco, né, sobre esse processo do desenvolvimento assim, do ser humano, né? O Rolando Touro, ele acreditava que a nossa identidade ela se forma num contexto cultural, mas que a gente traz potenciais inatos,
certo? A gente traz ali alguns potenciais, que são esses 5 potenciais que ela comentou, que é a minha vitalidade. Então, eu tenho saúde, né? Eu tenho capacidade de crescer, eu tenho ímpeto para a vida, sinto prazer de viver, alegria de viver. A minha sexualidade, então, a minha capacidade sexual, que ele traz esse eros, né, do todo, assim, eu preciso sentir prazer pelo que eu faço. Eu preciso sentir prazer nas pequenas coisas. Eu preciso sentir, e sentir prazer para a biodança, ela começa lá no processo de você mover o próprio corpo, né, de você se sentir, de você se integrar com o outro. Então, o aprendizado, quando ele surge pelo prazer, que teve alguém aí que comentou, né, minha educação foi muito boa. Quando você tem uma referência de prazer e de alegria no seu processo de educação, é muito mais fácil que você sinta vontade de estudar, que você sinta vontade de conhecer, a curiosidade da criança, sabe? Esse desejo, esse brilho nos olhos por querer conhecer o novo. Essa é a nossa criança interior. É aquela que gosta de explorar, que quer saber, que ama o que faz, né? Então, assim, aí é a nossa sexualidade, a nossa criatividade, que é isso que eu já falei da liberdade, mas principalmente uma criatividade existencial, né? Que é essa nossa inteligência para saber como lidar com as dificuldades da vida, né? De não oprimir aquilo que eu sou. Eu posso me expressar da forma como eu sou, né? E, infelizmente, a escola, ela cria um padrão de ser, né? Impõe um currículo, né? A gente chama de grade curricular. Imagina em que nome a grade curricular. É uma prisão, de fato, né? Então, a criatividade tem essa relação com essa expressão de mim mesma. A afetividade, e aí ela é a base, a afetividade é a base da biodança, né? Através de vínculos verdadeiros, através do encontro com o outro, que eu sou capaz de ter sinais de mim mesma, né? O Rolando Pereira diz essa frase, né? É a partir do encontro com o outro nesse encontro, né, que se revela sinais de mim mesma. Então, é a partir da relação com o outro que eu vou saber quem eu sou, sabe? Então, desses vínculos, né? E aí, por último, vem a transcendência, que é essa capacidade de se sentir pertencente a um sistema, né? Que a gente não há um ecossistema, né? Nós não estamos isolados no mundo. E a partir do momento em que eu me sinto integrado, eu consigo entrar num processo de expansão da consciência, de conseguir enxergar além do eu, do ego, né? Não só sou eu no mundo. Eu estou aqui para contribuir para a evolução desse lugar em que a gente vive, né? Então, quando a escola, quando o sistema educacional ele é pautado dentro desse cerne, a gente tem uma outra concepção. E por isso que vem a educação biocêntrica, né? Esse termo, né? Em que na escola a vida ela seja o centro. E aí teve uma professora que ela comentou, né? Ela fez um doutorado dela justamente sobre a educação biocêntrica, que é a Carla Coelho. Aí ela dizendo, né? Então quer dizer que um professor da banca perguntou para ela, então quer dizer que a partir de agora a gente vai começar a dançar com os animais, com um cachorro, com um gato, com um papagaio? Eu disse, meu Deus do céu, não, para tudo, né? Não é isso, mas é porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma responsabilidade, né? A gente precisa se sentir responsável tanto pelo que nossos antepassados fizeram, né? Quanto também pelo nosso processo de evolução, né? O Rolando ele diz que já está mais do que provado que se é o ser humano, a humanidade que está, a gente vai para o apocalipse, né? Ele diz assim, a gente vai entrar no apocalipse, né? Vai destruir tudo, né? O ser humano ele não tem freio, né? Então, por isso que ele diz, né? A inteligência humana é burra, né? Digamos assim, porque é justamente pela inteligência que se criou a bala, a bomba atômica. Né? Os soldados nazistas eles eram inteligentíssimos, né? Eram geniais, e mataram, dizimaram. Né? O que se fez na África, não se conta essa história até hoje, né? Quem está no poder não conta, apaga isso da história.
né? O que fizeram a nós, mulheres, nos queimaram nas fogueiras. Né? E isso está registrado na nossa memória, né? A gente guarda isso dentro desse contexto histórico. O nosso corpo, ele tem uma memória ancestral, né? Então, até aproveitar, assim, para dizer, né? Principalmente para quem for professora, que eu vejo, assim, um movimento, né? Muitas vezes as professoras de procurarem quando estão numa situação, né? Do emocional, né, abalado e tudo mais, porque o contexto escolar ele tem essa coisa mesmo do adoecimento, infelizmente, e acomete a todas nós, mulheres, porque, infelizmente, a gente, para além de dar conta, né, do trabalho fora, ainda tem que dar conta do trabalho em casa, ainda tem que dar conta dos filhos, ainda tem que dar conta, né? Teve uma professora amiga minha que ela disse assim, eu tô doida para voltar para a escola, porque em casa eu trabalho muito mais do que aqui, porque é bem isso, né? E aí, é como o Rolando Toro diz, né? Não basta somente ter a inteligência, a gente precisa de uma inteligência afetiva. É preciso desenvolver em nós, seres humanos, os nossos potenciais inatos, né? A nossa afetividade, e se expressar e se revelar para o mundo. Então, quando eu falo dessas 5 linhas de vivência, desses potenciais aí que o Rolando Toro fala, a criatividade e a afetividade, elas são essenciais nesse processo da evolução humana, né? Lógico que todos eles, assim, mas vou enfatizar isso porque ele vai dizendo alguns elementos, assim, né, para esse contexto escolar, assim. E aí, a base da biodança, ela é desenvolver o indivíduo, mas não ele isolado do mundo, né? A gente vive dentro de um contexto familiar. Então, a criança, quando ela chega fardada, né? Ela chega para ficar numa fila, dividir meninas e meninos, ainda hoje é isso, né? Então, esse padrão, que aí já aproveitando esta noite de março, esse padrão, ele não cabe num contexto onde a vida é o centro, porque todos nós somos seres individuais, né? Cada um tem sua luz para expressar no planeta, né? Então, se a gente for comparar, né, com a natureza, na natureza não existe escassez. Não existe escassez. A natureza, ela é abundância. E o Rolando, ele dizia, né, que a natureza, ela é luxo e luxúria. Porque é isso, é abundante, não falta. Não falta. E por que falta para a gente, né? Se não por uma questão cultural. Quem criou a cultura foi o próprio homem, foi o próprio humano. E se a gente criou, a gente é capaz de mudar. Então, a biodança, ela não se propõe a que o indivíduo ele se adapte ao mundo. Não, vamos se adaptar a esse mundo. Não, a gente está criando, a gente está na intenção de mudar o mundo, entendeu? Isso não é fora da realidade. Isso é possível, né? Então, nós criamos as nossas crianças não para que elas se adaptem a esse mundo, mas para que elas sejam capazes de mudar o mundo. E elas só vão ser capazes de mudar o mundo se elas forem livres para expressar quem elas verdadeiramente são. E o contexto escolar, ele precisa ter essa mudança. E aí, quando o Rolando Toro, lá atrás, né, ele faz esse trabalho com as crianças, por que impactou tanto, né? E foi interessante, porque ele diz assim, que numa tentativa de fazer a exposição com os meninos lá no Ministério da Educação, teve uma das obras que não quiseram expor, porque era de um bezerrinho que estava sendo parido, né, pela mãe vaca, assim, e era uma imagem muito real, porque foi interessante o processo dele de desenvolver esse trabalho com as crianças, que eram meninos que não tinham contexto nenhum, relação nenhuma com arte, viviam no interior, e a partir desse trabalho dele na natureza, as crianças começaram a desenvolver uma sensibilidade artística aguçadíssima, que para a época, os meninos, inclusive Pablo Neruda chegou a comprar uma das obras de um dos alunos dele, né? E aí, quando veio essa obra da vaca parindo o bezerrinho, era uma coisa assim, tipo,
gritante, infelizmente a gente não tem essas imagens, assim, é terrível, mas ele era uma coisa muito chocante para a época, pelo que dizia lá as reportagens e tal, e aí o Rolando ficou muito revoltado, porque eles queriam tirar a obra, né, da exposição, e ele disse, não, a gente só vai expor se colocar tudo. Né? E aí, depois de muita luta, ele conseguiu, e aí fizeram a exposição chegou aí para uma mostra itinerante, para Amsterdã, Londres e Paris, isso na década de 50, né? E aí ele foi respondendo, né, algumas entrevistas, assim, e aí ele dizia, né, que a arte é um caminho para acessar o espírito humano, que a escola ela precisa estar empenhada em desenvolver o espírito humano. Né? Então, qual é o papel da escola? Para que serve a escola? Para que a gente coloca, né, nossos filhos na escola? Para que a gente faz uma universidade? Para ter um diploma? Porque tem que botar? Né? Eu, como sou professora de escola pública, já tive muitos alunos que me respondiam que só iam para a escola porque tinha Bolsa Família, entendeu? Não criticando, porque realmente, assim, eu acho que, de fato, a situação nas comunidades ainda hoje são terríveis, porque você tem que viver hoje com um valor de R$ 70, não dá para você dizer que as pessoas estão se aproveitando, né? Que a gente, às vezes, escuta muito esse discurso, que eu acho que é bastante equivocado, assim. Mas é preciso que a gente reflita e refaça essa compreensão do que é a escola, né? Então, Darcy Ribeiro dizia que a falência da educação no Brasil é um projeto, né? Então, há, sim, essa não vontade, né, desse avanço na educação, e o Rolando era bastante crítico disso, assim. Então, eu queria deixar aqui a mensagem por hoje, para ir encerrando, de que a proposta, né, da gente trazer essa vivência de conexão consigo, né, de tão profundo que é o nosso ser nesse mundo, mas que está sendo cada vez mais anulado, né? A nossa cultura, infelizmente, não permite que a gente seja nós mesmos, que possa ir mudando, que possa se revertendo, e que a gente repense o contexto escolar. E quem aqui for profissional, né, logo mais estiver se formando e entrar no contexto escolar e deparar, né, com esse processo de adoecimento, não desista, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente precisa encontrar formas, se apegar a essas teorias, sabe, que buscam essa evolução do planeta, fazer terapia, sabe? Façam biodança. Mas é bem nesse sentido de que a gente precisa trazer, né, esse processo de mudança, assim, para o nosso contexto. E aí eu queria só depois, né? Acho que vai ter, não sei se vai ter algum momento para pergunta, mas eu trouxe um poema aqui para recitar para vocês também. E aí depois a gente vai continuando. Gratidão, Giliane, todas e todos. Ai, a gente que agradece, Mari, muito obrigada. Gente, vamos abrir aqui para algumas perguntas, né? Eu já falei aqui no chat, né? Quem tiver alguma pergunta pode lançar no chat, ou então pode abrir o microfone, quiser participar. Chega cá. Eu tenho uma pergunta, gente, que é uma pergunta que se endereça a vocês três, né? A Clara, a Lorena e a Marina. Eu queria saber qual foi a importância da biodança na formação de vocês como mulheres, sabe? Qual é a implicação da biodança nessa existência de vocês? Se quiser, Clara, acho que Clara poderia começar, se ela quiser puxar a ciranda. Clara tá lá no meio do mato, né? Não sei como é que tá a conexão dela. Clarinha? Ô, Lorena, ou Marina, que queira... Chega. Pronto. Então, né, falar sobre... Eu tô com a câmera fechada porque estava cortando bastante, não sei como é que tá para vocês. Tudo bem, tudo bem. Então, né,
Justamente por ser a biodança, esse sistema que potencializa, né, que traz esse olhar para as nossas potencialidades na realidade, né? Então, foi e tem sido um caminhar de muitas transformações. A cada vivência, né? Cada vivência é única. Então, a cada vivência que a gente mergulha e que a gente olha para si e se aceita e, né, trabalha na linha da identidade mesmo, de saber o nosso papel, o nosso lugar no aqui e no agora. A biodança tem sido mais uma dessas ferramentas de transformação, né, de autotransformação dentro desse círculo todo, onde costumo falar que a biodança está dentro de um guarda-chuva bem grande, assim, até da agroecologia, sabe? Porque como tem a vida no centro, né, e consegue abraçar todo esse arcabouço que foi trazido hoje aqui, que a gente conseguiu entender um pouquinho desse funcionamento no íntimo, né, de cada uma. No meu caso, como mulher, a transformação só veio para somar mesmo. Então, também é até comum em muitas rodas você ver mais mulheres do que homens. Não que não tenha homens, sempre tem, né? Mas eu gosto muito também quando chego numa vivência e tem aquele monte de mulheres juntas, se olhando, se conhecendo, se permitindo, né? Então é muito fortalecedor mesmo. Vale muito um dia participar das vivências, quando as coisas estiverem também mais encaminhadas, porque a gente possa se encontrar, fazer também essa vivência presencial em Arco Verde, vai ser de suma importância, todo mundo sentir de perto, né, juntar essa turma boa. Mas é isso, a sua palavra. Grata, meu bem. Marina ou Lorena querem pulsar? Eu vou respeitar a ordem, né? Isso. Então, a biodança, assim, na minha vida, como mulher, foi um divisor de águas, né? Eu conheci a biodança num momento, assim, muito difícil que eu estava vivendo, e, e a biodança, ela foi um alento, né? Para todo o meu ser, de encontrar minha paz, minha confiança, e mais do que isso, minha liberdade, né? Apesar de que eu me achava uma pessoa muito livre na época, que eu sempre fui livre, liberdade é assim que eu falo, de me deslocar, de fazer minhas escolhas, né? Mas a biodança, ela trouxe minha liberdade para eu ser o que eu quisesse ser, né? Porque eu tinha uma liberdade, mas eu ainda caminhava muito dentro dos padrões, das expectativas, daquilo que era, digamos assim, a expressão do sucesso de uma pessoa, né? Então, a coisa de ter sucesso profissional, de ter sucesso na vida. E a biodança, ela me trouxe para outro lugar, de eu ter sucesso comigo mesma, né? Dentro do meu ser, de poder ser aquilo que eu quisesse ser, me expressar da forma como eu estava sentindo, e inclusive de mudar todo esse contexto que eu vivia, né? Então, a biodança fez eu dar uma guinada de 180 graus na minha vida. E assim, mudou o meu rumo profissional, quanto pessoa, de escolhas na vida, né? De trazer, assim, mais autonomia para mim. Então, a biodança traz também a dimensão dessas duas energias que são importantes, que é a energia yang e a yin, que é a masculina e a feminina,
Mas, de um modo geral, todas nós fomos criadas dentro de uma cultura masculina, yang, né? É tanto que nós somos mulheres fortes, né? Nós somos heroínas, nós somos resistentes, mas todas nós sabemos que tem um momento em que a gente está frágil, que a gente precisa de colo, né? Que a gente precisa ser cuidada, que a gente pode fazer as coisas com mais delicadeza, sem precisar estar mostrando nossa força, né? E isso, a biodança, ela me trouxe essa conexão com essa energia e eu poder também ser frágil, eu também poder precisar de cuidados, não ter que ser a do sucesso, não ter que ser a heroína, não ter que fazer tudo certo, né? Não ter que cumprir tudo que me pediram, poder falhar, poder errar, poder aprender de novo, poder ressignificar, poder começar de novo, né? E, principalmente, se deixar ir com fé nessa vida, que a vida ela tem uma sabedoria intrínseca, que eu não preciso estar querendo controlar o tempo todo os acontecimentos nem as coisas, porque a vida ela também tem essa inteligência que nos encaminha para onde a gente precisa estar, né? Para que a gente possa cumprir nossa missão, estar a serviço, se expressar em plenitude. Então é isso, vocês me deixarem falar da biodança aqui, do que ela fez na minha vida, eu vou aqui até mais altas horas da noite. Tá? Vou ficar por Coisa aqui. linda. Obrigado. Joia, Mari. Oi. Então, eu brinco assim, dizendo que eu conheci a biodança pelo buraco da fechadura, né? Porque quando eu era criança, meu pai fazia biodança, né? Inclusive, ele foi aluno da Lorena também. E a gente ficava, eu e meu irmão, ficava bisbilhotando, assim. E foi um momento muito importante, porque ele tinha Que crise de lindo. asma. Mesmo antes, mesmo antes, né? Ele foi aluno de Ruth também. E ele tinha muitas crises de asma, assim, terríveis, né? E ele se curou pela biodança, né? Então, isso me marcou bastante. E aí, aos 20 anos, eu comecei a fazer biodança, numa época, né? Porque é isso, né? Os jovens têm que decidir sua profissão muito cedo, e a gente que é mulher tem que tomar as rédeas de toda uma vida muito cedo, né? Então, eu muito jovem, assim, então a biodança ela foi um suporte emocional muito importante para muitas coisas, assim. Tanto na minha vida profissional, afetivo, sexual, né? Esse processo também de amadurecimento, né? De ser mulher, de decidir, né? De tomar decisões sobre a minha vida. Hoje eu estou com 33 e acredito que mesmo, né, ao longo do processo aí, muitas coisas ainda vão se curando, né? Eu fico brincando, né? A vida inteira a gente fica, né? Curando pai e mãe, cura pai e mãe, cura pai e mãe, cura mãe e mãe, essa história que a Lorena trouxe aí do yin e do yang, né? Então, é um processo que é para a vida, né? A gente vai estar o tempo inteiro buscando ressignificar as coisas, porque a gente nasceu, né, numa sociedade adoecida. Então, eu acredito que a biodança, ela foi, de fato, um processo de me tornar uma fortaleza dançante, né? De não enrijecer, assim, porque a tendência é essa, né? Eu tinha uma aluna mesmo que ela dizia, poxa, Marina, é tão difícil, assim, fazendo biodança, mas na vida o tempo inteiro tem as lapadas, assim, pra gente, né? Ter que dar conta, mas é um respiro, né? Assim, então, não é um ópio, né? Uma vez perguntaram se era ópio. Não, não é um ópio. Não é para você fingir que as coisas não acontecem. Ao contrário, é para lhe dar mais forças, entendeu? E traz mais elementos para você lidar com a vida como água, como um rio que vai ali o tempo inteiro, né, buscando lidar com os obstáculos de uma forma fluida, assim. Então,
Eu sou muito grata, assim, muito grata de verdade pela biodança. Que maravilha! Que coisa linda! Marina fala, né? Me tornar uma fortaleza dançante. Eu até notei aqui que potência, sabe? Gente, a gente tem uma pergunta que aí eu acho que fica a critério de vocês quem gostaria de responder, certo? Que é como acontece a biodança na educação biocêntrica? Acho que a gente já falou um pouco, né? Mas se vocês puderem dar uma reforçada, como acontece? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, dentro dessa área de educação biocêntrica. A educação biocêntrica, ela não tem exatamente a mesma dinâmica de uma aula de biodança, né? Então, a educação biocêntrica, ela trabalha determinados conteúdos, determinados temas, ou como o Paulo Freire chamava, né, as palavras geradoras, como esse encontro aqui, que tem essa palavra geradora, mulheres, né, pela educação biocêntrica. Isso é uma palavra, é uma frase geradora do encontro, né? Então, como que as mulheres aqui presentes poderiam se mobilizar por uma educação biocêntrica? Então, todas as mulheres presentes aqui, elas dentro dela, elas sabem o que eu e Marina e o que a Clara falamos aqui, porque não é algo, nós não estamos trazendo nada desconhecido. Nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de afeto, né? De sensibilidade, de fortaleza, né? Então, esses elementos que são conhecidos por todos nós, e o propósito da gente colocar isso, a partir de agora que a gente sabe, a educação biocêntrica, ela é uma educação centrada na vida. Então, todas nós aqui poderíamos, se fôssemos fazer aqui uma dinâmica aqui da educação biocêntrica, um momento de educação biocêntrica, com essa palavra geradora, né? Então, nós poderíamos construir grupos de interação, de diálogo, né, para que esses grupos pudessem ir refletindo e trazendo propostas nesse sentido, e a gente interagindo, e transformar isso em algo, corporificar isso. Como você pode corporificar esse momento, né, essa proposta do grupo? Então, surgem coisas lindas, assim, que o grupo se propõe, né? Eles fazem uma proposta em relação a isso, como eu adotar isso dentro da minha sala de aula, da minha escola, ou na minha vida, meus alunos, e aí vem as propostas dos grupos. Então, eles revelam isso, podem criar uma música, podem criar uma poesia juntos para expressar isso, podem criar alguma coisa de teatro para expressar isso. Então, ao mesmo tempo, está se trabalhando com a criatividade, e aí a proposta ela é acolhida por todo o grupo e se lança com isso um encaminhamento do que a gente vai fazer a partir de agora, para que isso se efetive no meu ambiente de trabalho ou dentro da minha escola, com elementos práticos, né? E tem uma pessoa com o microfone aberto aí. Isso também pode trabalhar também a música, né? E aí vem a vivência de biodança, aí é que entra a biodança. Vem a vivência de biodança para potencializar essa temática, com exercícios precisos, voltados para esses elementos que foram trazidos. Por exemplo, fazer algumas mudanças, né, que são necessárias, a gente pode propor dentro da sessão de biodança, rodas de transformação, roda de mudar de lugar na roda, né, danças criativas, para desenvolver a afetividade, a integração maior do grupo, a coalizão maior do grupo, trabalhar com a linha da afetividade, exercícios em dupla, exercícios em
em grupo, trazendo essa questão, assim, do potencial afetivo. Enfim, Marina, se você quiser contribuir também, né? Marina trabalha mais efetivamente dentro da escola, eu não sei como ela faz, mas são alguns caminhos que a gente propõe, né? Nos grupos que eu fiz, assim, com educadores dentro de escola, eram mini oficinas de educação biocêntrica, a gente fazia um levantamento do que era que tinha de positivo ali dentro daquela escola e o que eles tinham, assim, viam que era positivo também ser inserido dentro da escola. E a partir daí se trabalhar em cima dessa temática. Então varia, depende da necessidade que o grupo traz, né, do momento. Quer falar, Marina, um pouquinho? Fala aí, como é que você Não, acho que quiser. você já falou bastante, assim. Eu acho que Uhum. a história do Rolando Touro, ela também a gente ter trazido, né, deu alguns sinais do que é que precisaria ter, né, sobre arte e contato com a natureza Isso, e tudo mais. Mas sobre a biodança em si, eu poderia dizer que uma escola comum pode ter biodança, e uma escola de educação biocêntrica tem que ter biodança. Tem que ter biodança. E biodança para os alunos, biodança com os pais, biodança com os professores. Exatamente. E a biodança, ela é uma vez na semana, né? É um grupo que a gente... É o grupo regular semanal de biodança, né? A biodança, ela se estrutura assim. Você faz biodança uma vez na semana. É uma sessão de mais ou menos uma hora de dança, né? E mais ou menos uma hora também de relato verbal, que é antes da vivência, dentro de um contexto, no dia que vocês forem ter, porque eu tenho certeza que vocês vão ter, né, Juliane? Aí já vai fazer esse espaço para a gente ter essa vivência presencial. Mas na escola, ela precisa ter esse momento, né? E também é possível fazer biodança juntando adultos e crianças, é possível. Mas existe uma formação específica de biodança para criança. É diferente a biodança para criança da biodança com os adultos. Porque a sessão, ela muda, né? O contexto da criança precisa da fantasia, da contação de história, dessa brincadeira. E ela difere do objetivo da biodança. A biodança, ela seria um processo de reeducação para o adulto, certo? E para a criança é um processo de educação, porque entende que a criança ela está ali no germe ainda dos potenciais. Ela ainda não está tolhida, né, como a gente está aqui, todos nós neuróticos da civilização, meu Deus. Mas a criança não, ela ainda tem uma certa pureza, né, dos potenciais. Lógico que já tem criança que vai ter timidez, isso, aquilo, com os problemas familiares e tudo mais, mas é um processo específico. A criança é diferente, né, do adulto. Isso, maravilha. Mais alguém, gente? Microfone aberto. Quiser lançar alguma questão? Giliane. Oi, Simone. Eu gostaria só de lembrar para vocês que eu já coloquei no chat o link onde vocês vão acessar o formulário e registrar a frequência. Tomem um certo cuidado na hora de digitar os nomes de vocês, porque o certificado ele é automático, então do jeito que você colocar lá o nome, ele vai ser impresso, certo, gente? E também coloquei lá no chat do YouTube. Perfeito, perfeito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É isso. Então, a gente já se encaminha para o encerramento da nossa roda de debate de hoje, certo, gente? Quero agradecer a Clara, a Lorena e a Marina, né? Dizer que me sinto muito provocada, instigada a me aproximar das vivências biocêntricas, né? Das vivências de biodança. Me mobiliza muito quando Clara ela chega falando sobre essa potência da expressão, né, da reconexão com os instintos. Eu fico pensando sobre isso que Lorena vai dizer, né, da potência de provocar a musicalidade do ser. Eu achei isso tão grandioso, né, e tão profundo, tão próximo de Marina dizendo, né, dançando eu vou mudar o mundo.
Acho tudo tão potente. E aí, dentro dessa poética, né, dessa fortaleza poética de Marina, eu queria abrir o microfone para que ela pudesse também trazer um pouco da poesia dela, para a gente ir encerrando. Bia, se tiver por aí também, quiser recitar uma para ir fechando a roda, me organizei aqui com uma poesia também, e as demais, né, participantes que estejam aqui, quiserem contribuir nessa rodada poética de encerramento, viu, gente? Mari? Oi, gratidão, Juliane. Aproveitar para dizer, quem puder, quiser, seguir lá no Instagram, é o marina.biodança, dá uma sacada lá. Logo mais eu vou estar abrindo de poesia, mas ainda está no processo de construção. Aí eu vou recitar alguns poemas que tem relação, né, com o nosso dia de hoje, mas principalmente com essa mensagem da biodança que diz que a gente precisa expressar, sabe? Os sentimentos que não são expressos, eles voltam para os órgãos. Então, não vamos adoecer. Então, expresse as emoções, expresse os sentimentos, expressem quem vocês são, sabe? Se tem dificuldade, procura ajuda, mas não guarda, sabe? E aí, esse primeiro poema tem a ver com isso, que uma vez chamaram Rolando Touro, né? O mestre do amor. Ah, ele é o mestre do amor, porque ele tem essa coisa, né, da gente globalizar, precisamos globalizar o amor. Mas a raiva é um sentimento que ele faz parte também, é parte do nosso potencial criativo. A gente não pode reforçar a violência, mas a indignação, sim. Né? Então, a gente precisa se indignar com o problema que a gente está vivendo. Então, lá vai o primeiro e depois eu recito mais um para terminar. Quando a cabeça, qual vulcão, explode pensamentos, embaça a razão, turva olhares, boca expele palavras lava, gritos estremecem chão, impunham a conclusão. Toda mulher tem direito a ser erupção. Aí o último, né? Bastaram alguns degraus abaixo para que eu me perdesse. Degraus de loucura que despisse. Degraus de nudez para que me apedrejassem, me culpassem, que eu desistisse, arrependesse. E só então me enxergasse. Encontrasse mãos que ajudassem a recomeçar. E recomeçando, degraus me reergueram, fortaleceram, e fui além. Alquei a quem me interessasse e tentasse de novo, e quantas vezes mais necessário fosse, para que eu deixasse de ser caos, e fosse cais daquilo que satisfaz, que me faz doce, ninho, encanto, e me fortalece tanto que nada mais me desfaz. Que lindo! Gratidão, gratidão, axé. Lindo, axé! Lindo, lindo, Boa Maria. semana para Lindo. todas e um março das mulheres aí. Isso. Bia, tu tá por aqui, meu amor? Não sei. Mari terminou dizendo axé, né? Então eu vou recitar uma poesia que se chama Acredite no Seu Axé. Ela diz assim: quando a sorrateira insegurança insistir, quando persistir a dúvida de si, nade contra a falsa razão e sua maré. Respire fundo e acredite no seu axé. A angústia pode virar movimento para o bem. Para e cospe as paranoias com amor antes que outras entrem. Inspire renovando a fé. Não pire e acredite no seu axé. É belo esse seu jeito único de ser e sentir. Existir é mesmo insistir e se atrever. Sempre é tempo de ser o que realmente se é. Siga sendo e acredite no seu axé. Certo, gente? É isso. Muito bom. Maravilhosa. É isso.
Agradeço um bocado, gente. Me sinto honrada de estar compartilhando essa mesa com vocês hoje, né? Feliz Dia das Mulheres para todas nós. Obrigada. Giliane, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite para todos aqui que estão ouvindo, que em abril nós estamos comemorando o mês da biodança, e nós vamos ter o Festival Rolando Touro. Eu acho que é 17 e 18 de abril. E mais atividades que vocês queiram ver, nós temos a nossa página, Escolas de Biodança Brasil. Então, lá tem várias escolas que fazem parte dessa associação, que é a Associação de Escolas do Brasil, né? E vocês podem acessar no Facebook ou no Instagram e ficar sabendo o que está acontecendo em termos de festividades que a gente vai ter aí de comemorações no mês de abril, ok? Ah, já achei aqui no Instagram. Ô, Lorena, o evento, como é que a gente consegue acessar? Nós vamos abrir as inscrições, eu acho que daqui uns 15 dias já está abrindo as inscrições para que vocês possam participar desse festival. Sim. Então, quando abrir as inscrições, tu manda o link para mim que eu compartilho com os alunos. Compartilhe, vai ter muitas palestras, muitos professores falando de vários assuntos da biodança, histórias de Rolando Touro, muita coisa linda. Então, é isso, estão todas convidadas. Tá bom? Maravilha. E em breve vamos ver se a gente faz uma vivência, né? Perfeito. Uma vivência com todo o grupo. Eu agradeço a todos. Obrigada. Nós agradecemos também, Lorena. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Mulheres guerreiras. Isso. Simone, meu amor. Gi, eu só queria aproveitar o encerramento para agradecer, né, essas reflexões, elas são muito pertinentes e necessárias, né, o quanto a gente puder falar desse cuidado de si, desse cuidado com o outro, isso é fundamental, principalmente no Dia da Mulher, né, como o Franklin falou, infelizmente, muitas vezes a mídia foca em questões negativas e deixa de mostrar aquilo que é positivo e aquilo que é importante. Então, esse momento de hoje foi um momento rico para que a gente reveja as nossas práticas e pense em outras possibilidades, em perspectivas positivas, em perspectivas de reconexão consigo, com o outro, com o universo, com a natureza. Então, gente, eu quero agradecer imensamente a Giliane, primeiro, né, por ter tido a ideia de trazer essas excelentes profissionais nessa noite. Agradecer a Lorena, a Clara, a Marina e a Bia, que nos trouxeram essa riqueza de conhecimentos. Agradecer a Marcelo pelo apoio, né? A gente teve inicialmente um probleminha lá no YouTube, e Marcelo continuou insistindo aqui com a gente até conseguir fazer essa conexão, né? Então, veja que interessante, a gente falando de conexão, e aí conseguimos, né? Graças a Deus, conseguimos essa conexão. Porque a gente precisa insistir na conexão, não é isso? Exatamente, insistir em todas as possíveis e maravilhosas conexões que existem. Eu já compartilhei no chat o link, o YouTube de Marina, e vou compartilhar também lá no grupo do Face aliás, o Instagram de Marina, vou compartilhar o de vocês, vou compartilhar também o link do Face para que a gente possa seguir e dizer que queremos ouvir vocês em outros momentos, queremos um momento presencial onde nós possamos fazer uma prática. E para encerrar, assim, eu não poderia deixar de agradecer também às nossas intérpretes que sempre nos acompanham nesses momentos, né? Hoje a gente teve a participação de Valéria, que ficou ali do começo ao fim fazendo o trabalho com Cíntia, e a irmã Maria Helene estava na outra sala também conosco, que a gente acabou abrindo 2 salas, e agradecer a todas e todos que aqui estão, dizer da nossa felicidade em poder celebrar esse momento, né? Apesar de ser um momento triste, né, do ponto de vista da saúde no Brasil, mas também não deixa de ser um momento de gratidão por estarmos vivas, por termos suportado até agora, agradecer pelas nossas famílias, amigos, pelas pessoas que nos rodeiam, pelos profissionais da saúde,
né, que estão aqui hoje, né, de todas as áreas da saúde que aqui estão, professor Davidson, que está conosco, com seus estudantes, e todos os convidados que conseguiram acessar, pedir desculpas pelo problema de conexão e dizer que quem não pôde participar agora, a gente vai compartilhar a gravação para que vocês tenham acesso, e quem assistiu, mas estava com problema de conexão, vai poder assistir novamente e mergulhar nessa infinidade de saberes e de conhecimentos tão importantes que foram compartilhados nessa noite. Então, meninas, gratidão, feliz Dia da Mulher para nós e vamos na luta. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Sintam-se Boa noite, abraçadas. gratidão. Abraço. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.